Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN desta... Hoje é segunda, hoje é quarta, hoje está com cara de sexta, enfim, que dia é hoje? Complicou. Bom, no calendário é quarta-feira, hoje dia 13 de outubro de 2021, né? Mas com cara de segunda, também já com cara de quase outro final de semana, depois do feriado prolongado. Deixa eu arrumar aqui, tá escapando de novo. Aí, final de semana prolongado, né? Que nós tivemos de mais um feriado prolongado no nosso país, né? E ainda temos o da Proclamação da República, também temos, né, o de Finados. Aliás, o feriado de Finados, dia de Finados cai dia 2, né? De novembro. Vamos ver que dia que cai dia 2 de novembro. Vai ser uma terça-feira também. Então, provavelmente, teremos outro feriado dia 2, né? Terça-feira e segunda, dia 15. Proclamação da República. Haja feriado nesse país, né? Gente. Então, para você, o nosso abraço. Desejo de muita proteção divina, muita paz, muita saúde e tudo de bom para você. O Jornal ACN, você já sabe. Estamos aí nas redes sociais, Facebook, temos os perfis. E também, para você que está no Facebook, é importante que curta ou siga a nossa página do Cubo Notícias. Tem o Instagram do Cubo Notícias, o Twitter, né? O Twitter é bom, você pode confiar no Twitter porque lá nunca cai, né? Mas poucas pessoas têm Twitter aqui na nossa região, né? Mas enfim, foi a rede social que não caiu na semana passada, né? Com aquele problema que teve da queda das redes sociais. Temos também o nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias do YouTube, né? E o nosso site, esse daí também não cai de jeito nenhum. É só você acompanhar pelo nosso site também as edições do Jornal ACN e também todo o conteúdo que nós publicamos, as matérias escritas também estão lá para você em primeira mão. Bom, gente, hoje nós temos no nosso Jornal ACN notícias de Porangaba e região. Uma muito importante para você de todo o estado de São Paulo, só fazer a chamadinha aqui do que nós vamos ter hoje. Atenção, senhores pais, mães, responsáveis por crianças, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos, ou seja, para todas as crianças em São Paulo, a partir da próxima segunda-feira. Nós também vamos falar sobre a cidade de Anhembi, aconteceu no último final de semana. Ei, Anhembi, velha, cidade de Anhembi não tem jeito não, né? Troca prefeito igual troca de cueca as pessoas, né? Entra prefeito, caça prefeito, entra outro prefeito no lugar, caça aquele que entrou no lugar, é uma beleza, aí em Bita é uma beleza. Prefeito recém-eleito em eleição suplementar é caçado. Arremessados de viatura, segundo policial militar envolvido em acidente na Marechal Rondon, teve morte cerebral constatada. Outro acidente fatal aconteceu em Bofete, o motorista morre durante choque entre caminhões na Castelo Branco. Churrasco da discórdia. Mulher é agredida durante churrasco entre família. Remédios de alto custo aqui em Porangaba. A Secretaria de Saúde de Porangaba fará entrega de medicamentos de alto custo. Vamos falar também aqui da nossa cidade, da procissão de Nossa Senhora Aparecida, que foi até o bairro dos Alves, né? Comunidade Católica de Porangaba participando da procissão de Nossa Senhora. Temos também para você espaço do internauta, nós já divulgamos essa daqui, inclusive, lá no Estância Irene, nós já colocamos lá no nosso site, mas para quem não viu, nós vamos colocar aqui no Jornal ACN. Moradores reclamam de ponte com estrutura apodrecida e risco de queda aqui no Estância Irene, em Porangaba. E nós temos outro espaço do internauta que nós recebemos ontem e deixamos para colocar aqui hoje no nosso Jornal ACN, para variar, né? Mais um morador reclamando da saúde aqui em Porangaba. Reclamação justa, aliás. Morador vai ao pronto atendimento e diz que não foi atendido por falta de médico. Gente, vamos lá. Esse é o nosso Jornal ACN de hoje. Como você já viu na nossa chamada, tem muitas informações para você. E mais uma vez, agradeço pela sua audiência aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site do Cubo Notícias.
você que assiste o Jornal OCN de hoje, começando com essa informação. Para você que está em qualquer cidade aqui do estado de São Paulo, saiba o seguinte: as aulas presenciais, ou seja, as aulas com o aluno lá na escola, voltam a ser obrigatórias na rede pública e privada de todo o estado a partir da próxima segunda-feira, dia 18. A partir da semana que vem, estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante apresentação de justificativa médica. A informação foi antecipada na quarta-feira pelo jornal Estado de São Paulo e foi confirmada hoje pela Secretaria Estadual de Educação. Na rede pública serão cerca de 3,5 milhões de alunos distribuídos em mais de 5,4 mil escolas em todo o estado. Segundo a Secretaria, o distanciamento entre as carteiras será inicialmente mantido, mas deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Será que não está cedo para isso ainda? Não sei. Bom, questionado, o governo não esclareceu como a obrigatoriedade será aplicada nas escolas, que não têm estrutura física para operar com 100% da capacidade diariamente, mantendo o distanciamento entre os estudantes. Em agosto, a gestão estadual já tinha reduzido o distanciamento de 1,5 metro para 1 metro. O uso de máscaras por parte dos estudantes e funcionários vai permanecer obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual por parte de professores e demais funcionários. Mais detalhes sobre o retorno obrigatório serão divulgados pela gestão João Dória em coletiva de imprensa no início da tarde. No início de agosto, o governo estadual liberou o retorno às aulas presenciais com 100% de ocupação, respeitando os protocolos sanitários, o que, em algumas unidades, exigiu revezamento de grupos. Apesar de ter essa autorização, o envio do estudante para a sala de aula era facultativo aos pais, agora será obrigatório. Na ocasião, as prefeituras também tinham autonomia para diferir as datas e regras de abertura. Agora não. Bom, na segunda-feira, o estado de São Paulo atingiu 80% da população adulta com esquema vacinal completo. Já é o número que corresponde, portanto, a chegarmos aí na imunidade coletiva. Mas vale ressaltar, esse 80% não é da população total do estado, e sim da população adulta, ou seja, considera-se apenas os maiores de 18 anos. Segundo dados do vacinômetro, atualizados às 7h17 de ontem, foram aplicadas 66.700.000 doses no estado, o que representa 99,37% da população adulta com uma dose, 80,27% da população adulta com esquema vacinal completo, 82,78% da população total com uma dose. E olha, a população total com esquema vacinal completo ainda não está no percentual da imunidade coletiva que os especialistas e estudiosos dizem que se dá a partir dos 75%. População total do estado com esquema vacinal completo corresponde a 61,5%. Bom, em setembro do ano passado, o estado retomou as aulas presenciais durante a pandemia, mas manteve um percentual limitado a 35% dos alunos matriculados por dia. Durante a fase emergencial, em março deste ano, as instituições ficaram abertas apenas para o acolhimento de crianças em situação de maior vulnerabilidade e ofertas de merendas. Agora, em abril, as escolas foram liberadas para voltar a receber alunos, desde que mantendo a capacidade máxima de 35%. Vale ressaltar, a partir de segunda, é retorno obrigatório de 100% dos alunos matriculados, tanto na rede pública quanto privada, nas unidades escolares do estado de São Paulo. Se vai dar certo, a gente não sabe. Vamos esperar que sim, mas a realidade é que as escolas do nosso Brasil, num geral, muitas vezes não controlam nem infestação de piolho, quanto mais tem capacidade de adotar de maneira eficaz os protocolos de distanciamento social. Vamos rezar então para que a coisa dê certo. Mas a realidade a gente sabe como é que é, né? Às vezes tem infestação de piolho nas escolas e as escolas não dão conta.
Enfim, eu acho ainda um pouco cedo. Já estamos no mês de outubro mesmo, não custava nada esperar o ano que vem para adotar esse posicionamento. Mas, enfim. Bom, gente, vamos com essa notícia que vem da cidade de Anhembi, para variar. Lá em Anhembi, né, para variar. Isso quase nunca acontece em Anhembi. Não, imagina, não. Anhembi quase nunca acontece isso. Prefeito cassado. Outra vez? Ei, gente. Lá em Anhembi a coisa não é fácil não. O prefeito às vezes está no exercício, é afastado do exercício. Aí o outro entra no lugar, aí se candidata, depois que se candidata faz besteira, é cassado. Aí vem outro, assume também, é afastado. E aí vai. A Anhembi vai levando assim. Olha que representatividade política fraca que tem a Anhembi, hein? Tem um, parece que salva lá, hein? Eita, nós! O prefeito eleito de Anhembi, o Lindeval Augusto Mota, popularmente conhecido como Motinha, do PP, pois é, a Motinha derrapou. Ele teve sua candidatura cassada na sexta-feira pela Justiça Eleitoral. A decisão aconteceu apenas 5 dias após a eleição suplementar realizada no domingo, no domingo, dia 3, na qual ele foi eleito, né? Ele ocupa o mandato interino, ele não foi afastado do mandato interino, ele continua, mas daí ele se candidatou nas eleições suplementares e foi cassado, né? Se a decisão se manter assim, ele não vai poder tomar posse e outra eleição deve ser feita em Anhembi. O povo de Anhembi não aguenta mais votar, né? De mês em mês tem que ir para a urna eletrônica votar, porque vota, elege um, é cassado. Vota, elege o outro, tá lá do mandato, é afastado. Beleza, tá super bem a cidade de Anhembi na matéria de representação política, né? Abra o olho, porra! Abra o olho! A decisão, que também atinge o vice da chapa, o Alessandro da Silva, o Alex Lambari, do PTB, é em primeira instância, cabe recurso. Procurado pelo G1, o Motinha não retornou as ligações. Vai falar o que também, né? Bom, nós já adiantamos aqui porque que ele poderia ser cassado, inclusive no nosso site tem a matéria, né? A decisão foi da juíza eleitoral Larissa Gaspar Tunala, a doutora Larissa, né? Motinha fica inelegível por 8 anos, terá de pagar multa de R$53 mil. A decisão também determina que os autos sejam enviados para o Ministério Público para também serem tomadas medidas na esfera civil e criminal. O prefeito é acusado de abuso de poder político por usar nomeações em benefício de sua candidatura, enquanto ocupava de forma interina a prefeitura de Anhembi, ou seja, usou a máquina pública para intimidar, para afastar, para nomear pessoas, né, em troca de apoio político. A decisão também apontou abuso de autoridade e captação ilícita de votos. Olha, e para quem viu o processo, sabe que está muito bem fundamentado isso daí, viu? Acho muito difícil ele reverter essa decisão, né, na segunda instância, no recurso. Vale lembrar ainda que os eleitores de Anhembi tiveram que voltar às urnas no domingo, dia 3, porque o Tribunal Superior Eleitoral impediu a posse do prefeito reeleito na eleição passada, né, para o segundo mandato, que é o Miguel Machado, que já estava afastado, né, ele já havia sido cassado por improbidade administrativa e afastado do mandato. O Motinha, que completou 51 anos no dia em que venceu as eleições suplementares, já exercia o cargo de prefeito interino, já exerce, inclusive mantém exercendo esse cargo, assumiu a cadeira na condição de presidente da Câmara de Vereadores. Ele era na linha sucessória, ou na linha de sucessão, né, o nome a ocupar a cadeira. Gente, a Anhembi precisa urgentemente de novos nomes, de novas representatividades, de novos expoentes na política, porque os que já estão lá, olha, tem jeito não, né? Entra um, faz besteira, entra outro, faz besteira, a justiça vai lá, afasta e o povo tem que ficar fazendo papel de besta, indo de mês em mês,
votar, para escolher, né? Aí vota, afasta, vota, afasta. Ninguém aguenta, né? Anhembi, aprenda a votar, cidade de Anhembi, né? Vamos aprender a votar, né? Não é porque o cara, né, é simpático, é sorridente, é bacana, que às vezes é um bom político, né? Se bem que a lista de candidatos que tinha também à disposição para a eleição suplementar de Anhembi, olha, era pavorosa, no geral. Bom, mudando de assunto. Infelizmente, gente, faleceu o segundo policial militar envolvido no acidente da Marechal Rondon na noite de segunda-feira. Ou melhor, na manhã de sábado. Ele faleceu na noite de segunda-feira, o acidente foi na manhã de sábado. O boletim médico divulgado informou que foi constatada a morte encefálica, ou seja, a morte cerebral, do soldado PM Bruno Fernandes Tunes, de 31 anos, aí está a imagem dele, ele que ficou ferido gravemente no capotamento da viatura que ocorreu sábado de manhã na rodovia Marechal Rondon, em Avaí, na região de Bauru, né? Ele está internado, né, porque foi constatada a morte cerebral, ele está internado no hospital em Bauru, e de acordo com o que foi informado após a constatação da morte cerebral, é seguido um protocolo e o óbito só é confirmado depois de algumas horas, após 12 horas, né? Então vamos aguardar aí, ainda hoje, possivelmente, pode ser confirmado o óbito do PM soldado Bruno Fernandes Tunes, 31 anos. Existe a possibilidade da doação de órgãos nesse caso, mas nenhuma informação nesse sentido ainda foi divulgada. Bom, o soldado Tunes é integrante do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia de Araçatuba, assim como o sargento André Luiz Ciolim, de 41 anos, também a imagem dele aí, o sargento André Luiz Ciolim foi a primeira vítima, ele morreu no local do acidente no dia 9. Também estava no veículo policial militar Guilherme Yoshio Obana Belisário. Guilherme Belisário, 34 anos, está lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Andradina. Ele está internado, também em estado grave, não foi atualizado seu estado de saúde. Vale ressaltar que neste acidente, que aconteceu na Marechal Rondon, na manhã de sábado, houve o capotamento desta viatura, um veículo Hilux, uma viatura Hilux. O veículo capotou e, devido ao capotamento, os 3 ocupantes, ou seja, os 3 policiais que estavam na viatura, foram arremessados para fora do veículo. Sendo que o primeiro a falecer instantaneamente foi o André Luiz Ciolim, e na segunda de manhã foi constatada a morte do PM Bruno Fernando Tunes, de 31 anos. Fica, portanto, as orações, as almas destes 2 soldados, desses 2 policiais, um soldado e um sargento, e fica também as orações pela recuperação do Guilherme Yoshio Obana Belisário, de 34 anos, também policial militar, vítima deste acidente, que está em estado grave. Bom, gente, mais um acidente fatal aconteceu na Castelo Branco, não muito longe aqui da gente, na cidade de Bofete, no quilômetro 182, né? Um caminhoneiro de 25 anos, caminhoneiro jovem, 25 anos, morreu nesse acidente na madrugada de sexta-feira. Carlos Eduardo dos Santos, 25 anos, ele é da cidade de Piedade, ele conduzia um caminhão que atingiu outro caminhão com o trator com 3 semi-reboques. Um caminhão que estava com 3 semi-reboques, conduzido por um motorista de 39 anos, morador de Itu. Esse motorista que estava na frente, com o semi-reboque, ele não se feriu. Segundo a polícia, o motorista Carlos Eduardo, ele até foi socorrido, ficou preso às ferragens da cabine do caminhão. Foi retirado, foi socorrido pela equipe de socorro médico da concessionária que administra a rodovia,
foi encaminhado para o pronto-socorro de Bofete, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista que estava no caminhão da frente relatou aos policiais que estava transitando normalmente pela rodovia Castelo Branco. Ele disse que estava na faixa da direita, em velocidade compatível, quando percebeu um forte impacto na traseira do seu veículo semi-reboque. A partir dali, ele viu pelo retrovisor que o caminhão bateu em sua traseira e parou para prestar ajuda e acionar o socorro. O teste do bafômetro indicou que o motorista do caminhão da frente não havia bebido, ele não tinha álcool no sangue. A polícia técnica foi acionada, fez aí uma perícia. Os caminhões envolvidos no acidente apresentaram documentação regularizada, os dois. O veículo da vítima fatal foi levado para o pátio da base da Polícia Rodoviária de Pardinho, pois nenhum familiar havia sido localizado nas primeiras horas do acidente. Outro caminhão foi devidamente periciado, foi liberado para o motorista. Foi requisitado o exame necroscópico no IML, o Instituto Médico Legal, para as investigações. Essa notícia é do jornal Agência 14 News. Bom, gente, vamos mudar de assunto. Vamos tentar sair um pouco, desse assunto de acidentes. Bom, a notícia que nós temos aqui também não é uma notícia, nada agradável, mas a gente sabe que churrasco em família, muitas vezes acontece disso, né, gente? Muitas vezes. Claro que não em sua maioria, mas algumas vezes, não é raro, acontece disso, né? Churrasco em família, aquele ambiente onde está toda a família, tem cunhado, tem genro, tem nora, tem de tudo no churrasco da família. Aí o pessoal começa, logo cedo, 4 horas depois, 5, 6 horas depois, de 4 a 5 horas depois, tá todo mundo daquele jeito, Aí também tem o pessoal que toma umas e vira cientista político, aí começa a falar sobre política, aí tá feita a coisa, Aquele ambiente super harmônico. Tá montado, gente, então, isso aconteceu em Botucatu. Uma mulher foi agredida com um soco no rosto durante um churrasco entre familiares. Isso aconteceu na Vila Pinheiro, às 14h50 de ontem, feriado de Nossa Senhora. Você pode ver que já é bem depois da hora do almoço. Então já está no meio da tarde, o pessoal já está naquele grau, No churrasco em família, o pessoal já chega naquele grau. Segundo o boletim de ocorrência, um motorista de 55 anos estava jogando truco quando começou a discutir com outros presentes. O assunto não se sabe, Mas às vezes é política, às vezes... Enfim, é aquele negócio. Tomou umas, virou filósofo. Daí quer defender o seu ponto de vista a todo custo. Na sequência, ele foi na direção de uma mulher de 53 anos e deu um soco no nariz dela. O autor é cunhado da mulher. O cara que deu o soco é cunhado da mulher que ele bateu. Ela acabou sofrendo lesões no rosto. A polícia militar foi chamada até o endereço, churrasco de família, Que maravilha, terminou, uma beleza, A polícia foi até o local, ouviu os presentes do churrasco, deu voz de prisão em flagrante ao agressor. Ele foi questionado pelos PMs e negou o fato. Disse que a mulher possivelmente se feriu durante a confusão. Parece que foi uma confusão meio que generalizada ali, Aquela coisa bacana do churrasco em família, com cunhado, com genro, com nora. Aquela coisa bem legal. Aí teve uma confusão meio generalizada ali e ele disse que foi aí que ele desferiu um golpe ou machucou sem querer. Lógico que a polícia não caiu nessa. Foi realizado o flagrante de agressão.
foi arbitrada uma fiança de R$ 1.000 que o homem pagou e agora vai responder o caso em liberdade. A mulher também solicitou medida protetiva para que o agressor não possa manter qualquer contato com ela. O que é difícil, porque é cunhado dela, né? Gente, almoço em família, churrasco em família é tudo de bom. Ou não. Que coisa mais linda! Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui de Porangaba. Atenção, você que é de Porangaba e que está inscrito, está cadastrado para retirar os medicamentos de alto custo. A Secretaria de Saúde de Porangaba fará a entrega dos medicamentos de alto custo aos pacientes que fazem a sua utilização. Esses medicamentos são adquiridos e enviados pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para os municípios. Eles são recebidos pela Unesp e enviados para cada município baseando-se no cadastro de usuários desse tipo de medicamento. Esses medicamentos estão disponíveis numa lista no site saude.sp.gov.br. Quando um paciente comparece à farmácia municipal, é verificado se esse medicamento faz parte dos elencados no alto custo. Se sim, a pessoa responsável pela farmácia emite um documento contendo todos os exames, os laudos médicos que o paciente necessita fornecer para poder ser contemplado com esse processo. O paciente deve fornecer também o comprovante de endereço com o CEP da cidade onde mora, no caso aqui de Porangaba, ou seja, um comprovante de residência, documento com foto e o cartão do SUS. Todos esses documentos com laudos e exames são enviados para a Unesp para análise e aprovação. A partir da aprovação, que leva aproximadamente 15 dias, a Unesp começa a enviar esses medicamentos semanalmente para a farmácia municipal que são distribuídos. Ou seja, chega na farmácia municipal, a Unesp já manda o medicamento que vai com o destino certo para o paciente cadastrado. O importante é que a população não se atrase na retirada do medicamento, pois se isso ocorrer, a Unesp irá atrasar o envio do próximo lote. Por ser entregue semanalmente, somente substituído quando é dada a baixa na retirada do medicamento junto à farmácia de Porangaba. Os medicamentos deste lote serão entregues nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Então atenção, você que está cadastrado para pegar o medicamento de alto custo, os dias da entrega, 18, 19 e 20 de outubro na farmácia municipal do pronto atendimento. E é obrigatória a apresentação do cartão do SUS do paciente. Se o paciente não pode ir retirar o medicamento e vai algum responsável, nomeado por ele, ele tem que levar o cartão do SUS do paciente. Ok? Bom, gente, ontem teve o retorno, pode-se dizer, né? Com os números agora mais controlados nesta pandemia e uma expectativa de que se melhore ainda mais, estamos voltando a ter aí as programações festivas normais que nós tínhamos anteriormente. Ontem nós tivemos a procissão de Nossa Senhora Aparecida, a tão famosa procissão que sai da Igreja da Matriz e vai até o bairro dos Alves, dentro da programação da festa anual de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorada no dia 12 de outubro em todo o país. Então aconteceu essa tradicional procissão, saiu da Igreja Matriz, do centro de Porangaba, e caminhou até a Capela de Nossa Senhora no bairro dos Alves. É um percurso de aproximadamente 5,5 km. Cerca de 300 fiéis acompanharam o cortejo em meio a cânticos e orações. Ainda não foi o número da pré-pandemia, antes da pandemia, que nós tínhamos aí mais ainda, aproximadamente 500 fiéis. Ontem nós tivemos 300, mas já é um número muito expressivo nesse retorno da procissão. E já perto da capela ali houve um encontro de representantes da comunidade do bairro com a procissão que vinha da cidade. Cerca de 20 veículos seguiram a procissão para participar da missa e retornar com seus parentes. O trajeto foi feito pelos fiéis em aproximadamente 90 minutos. Quando chegaram à capela, foram recebidos pela comunidade com um lanche que foi servido lá na comunidade, na capela de Nossa Senhora do bairro dos Alves. Depois disso,
a capela estava lotada, estava com muita gente, inclusive, tanto no interior como no entorno. Foi feita a missa em ação de graças à Nossa Rainha e a Mãe Maria e Nossa Senhora dos Alves. Católicos da comunidade do bairro Loja 100, também dos bairros próximos e da cidade em geral, marcaram presença na celebração em honra à padroeira do Brasil, que, se Deus quiser, a celebração será maior, muito maior, o ano que vem, se Deus quiser. Pelo menos é o que nós esperamos. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, ver se nós recebemos o boletim Covid. Essa semana ainda não saiu o boletim Covid-19, né, para nós passarmos aqui a informação de como está o controle da pandemia aqui na nossa cidade. Vamos só dar uma olhadinha aqui, eu já vou para a próxima notícia. Bom, até agora não. Então estão sendo feitos possivelmente o levantamento dos números durante todo o feriado, né? Feriado prolongado é assim mesmo, atrasa tudo, atrapalha tudo. Então, por enquanto, nós não temos aqui o boletim de hoje. Então vai o Jornal ACN sem o boletim. Se sair, nós colocamos lá no nosso site a matéria. Bom, gente, vamos para o espaço do internauta. Hoje nós temos 2, inclusive. Esse aqui, mais uma vez, vem lá do Estância Irene. Mais um problema que nós temos lá no Estância Irene, né? O último qual foi? O último foi a lixeira. Foi pedido da lixeira que a prefeitura atendeu, né? Fez uma lixeira comunitária lá no Estância Irene. Aliás, este problema acontece bem próximo a essa lixeira, né? Moradores do loteamento Estância Irene estão com mais um problema. É a segurança da única ponte de acesso ao bairro. Ela fica na Rua 2, perto da lixeira, inclusive, né? E nesse final de semana, alguns moradores foram até o local para registrar as imagens. Nas imagens que nós vamos colocar aí para você assistir, se você ainda não assistiu nas redes sociais, ou se você não assistiu no nosso site, na imagem, um dos moradores mostra a situação de uma das vigas de sustentação da ponte. O morador mostra que a viga está completamente podre, está se esfarelando nas mãos dele. Ele passa a mão assim, ele puxa aquele pó de madeira, pode-se dizer assim. Está se esfarelando, apodrecendo. Os moradores também alegam que há grande risco dessa estrutura, porque justamente a viga de madeira, a estrutura da ponte que está apodrecendo. Há risco dessa estrutura, dessa base, né, colapsar com a passagem de veículos. Ali, inclusive, passa o caminhão de lixo, que é um veículo pesado. Então essa ponte pode colapsar, causando um grave acidente. Vamos esperar que a gente não volte a ver cenas que nós já vimos, inclusive no passado. Eu me lembro muito bem, a primeira edição do Jornal ACN que nós publicamos em vídeo aqui, né, o primeiro vídeo do Jornal ACN que nós fizemos aqui, antes nós fazíamos em áudio, o primeiro vídeo foi a cobertura de um caminhão que caiu numa ponte aqui em Porangaba. Vamos esperar não ver mais essa cena, né? No registro que nós vamos mostrar aí, nas imagens que nós vamos mostrar já já, é possível ver que a parte superior da ponte também tem madeiras quebradas. Há inclusive um buraco deixado no leito da ponte pela quebra de uma das madeiras. Também nota-se que as guardas laterais de proteção da ponte já se deterioraram e caíram quase todas, né? Então vamos assistir o vídeo feito por moradores do Estância Irene mostrando a situação dessa ponte. Vai lá, pai. Olha como que tá a situação da nossa ponte aqui, ó. Olha isso. Desfazendo na mão, meu. Tá saindo na mão, ó. Sem contar Olha tudo isso. que tá solto por cima. Olha. Isso aqui é um perigo. Pode acontecer um Olha acidente isso. com qualquer um de nós. Ó, no meio já tá faltando madeira já, ó. Quebrou, podre. Olha a situação da nossa ponte. Gente, preocupante.
realmente muito preocupante. O objetivo aqui, portanto, é levar ao conhecimento da administração pública os pontos de necessidade de reparos ou de reconstrução de pontes, de estradas, enfim, né? O objetivo é esse. Então fica aí a informação para que seja tomada o mais rápido possível, e tem que ser rápido porque a gente está vendo que a situação é de uma viga de sustentação da ponte realmente apodrecida, completamente apodrecida. Se você tem algum problema assim aí no seu bairro, manda para a gente divulgar aqui para a administração pública tomar conhecimento do que deve ser feito, quais são os problemas aqui do nosso município, né? Bom, gente, agora mais um espaço do internauta. Bom, isso aqui já não é novidade para ninguém, né? É um ponto onde sempre tem reclamação. Nós ficamos com o espaço aberto aqui, né, para depois a administração, também a Secretaria de Saúde, se manifestarem a respeito deste acontecimento que nós recebemos por parte de um morador. Não vamos dar o nome do morador, um homem de 33 anos, né, apresentando uma reclamação grave. Nós ficamos aqui com o espaço, nós cedemos aqui o espaço para que a administração depois apresente a sua versão, a sua explicação sobre esses fatos. Mas eu vou falar sobre isso, sobre a explicação, sobre versões dos fatos aqui já já. Que eu quero comentar esse assunto aqui. Não posso deixar de comentar esse assunto aqui. Eu vou falar o que aconteceu e depois nós vamos colocar o próprio morador aqui falando. Para não ficar aquele negócio, será que é verdade? Será que não é invenção? É a verdade, não minto. Não. Então nós vamos apresentar aqui a coisa completa. Um morador aqui de Porangaba, ele mora no bairro da Serrinha, próximo ao bairro da Serrinha. Ele foi ao pronto atendimento aqui de Porangaba por volta das 12 horas e 40 minutos de ontem. Tá certo? Ontem era feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Tudo bem. Mas só que é um pronto atendimento municipal e ele foi lá e não foi atendido, segundo ele, por falta de médico na unidade de saúde. Por falta de médico na unidade de saúde. Deixa eu colocar aqui quais eram os plantonistas ontem. Terça-feira. O médico era esse aí, ó. Dr. Paulo. Depois nós temos os outros profissionais. E claro, gente, esses outros profissionais aqui, eles não têm culpa nenhuma, né? Eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu. Mas o médico é o Dr. Paulo. Ele deveria estar lá no pronto atendimento municipal. Segundo o que foi explicado pro morador, só lembrando que esse rapaz de 33 anos, ele sofreu um acidente de trabalho. Com isso teve uma contusão muscular no braço. Assim que ele sofreu o acidente, ele procurou o PA há alguns dias. Ele foi medicado, teve melhora, mas com o passar dos dias, e como ele precisa trabalhar, e é trabalho em sítio, ele é um trabalhador rural, o problema voltou. A dor voltou. E nos últimos dias, o paciente alega que não conseguia sequer levantar o braço, devido ao problema muscular, a lesão muscular que ele sofreu durante o trabalho. Na sexta-feira passada, dia 8, o morador havia ido ao PA e solicitou um raio-x. Aí já começa. No dia 8, sexta-feira, ele foi no PA. Ele foi no final da tarde, depois do serviço dele. E lá ele disse que recebeu a informação que não havia ninguém para fazer o raio-x.
Ele foi lá no final da tarde, pediu um raio-x e já na sexta-feira recebeu a informação, não tem ninguém para fazer o raio-x. O morador disse que foi medicado na sexta-feira. Retornou para casa, mas as dores não passaram. Aí, ontem, por volta das 12h40, ele procurou novamente o PA. E chegando lá, foi informado que não havia médico para atender, pois o plantonista teria ido acompanhar um caso urgente até o HC de Botucatu. Mais uma vez, aquilo que nós já cansamos de falar aqui, que é inadmissível deixar uma unidade de saúde com um médico apenas, e quando esse médico precisa se deslocar, acompanhar um paciente até o HC, e cá entre nós, não sabemos se isso realmente aconteceu, fica sem médico. Ou em horário de almoço, tem disso também, horário de almoço, o médico sai almoçar, fica sem médico. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, eu acho que já é a 50ª, milésima ou 80ª vez que nós falamos isso, desse problema que acontece. De muitos anos, claro. De muitos anos, não agora, mas de muitos anos para cá. A pessoa chega, o médico não está, foi para a Unesp com um paciente. O rapaz informou que a atendente disse que não seria conveniente sequer fazer a ficha de chamada para o atendimento. Ele disse que a atendente falou, olha, não vale nem a pena você fazer a sua ficha para chamar para atender, porque o médico vai demorar muito. Não tem previsão para o retorno dele. Bom, para finalizar aqui, o rapaz de 33 anos, ele retornou ontem às 18 horas ao pronto atendimento. Só aí que ele conseguiu o atendimento. Ele foi para casa, não tinha como atender, foi para casa com dor, retornou às 18 horas e aí ele foi atendido. Bom, e como eu disse, para não ficar aquele negócio, é o Wellington que está falando? Será que é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que às vezes tem gente que levanta teorias conspiratórias, né? Será que é verdade isso? Será que realmente aconteceu? Bom, vamos com o depoimento do próprio paciente. Vamos ouvi-lo aqui no Jornal ACN, ver o que ele passou e o relato dele sobre este desagradável ocorrido no pronto atendimento de Porangaba. Então, fui na Santa Casa para ser atendido, que eu já tô uma semana com o nervo do braço machucado sem poder levantar o braço. Fui na sexta, fui medicado e mandaram eu para casa, porque eu fui, era 6 horas da noite depois do trabalho, não tinha ninguém para tirar o raio-x. Aí pediram para ir de dia. Na semana eu consegui hoje na hora do almoço, cheguei lá, não tem médico para atender ninguém. Tem uma senhora e 2 senhores esperando lá, e ela falou que não adiantava eu nem fazer minha ficha porque ele não tinha hora para voltar, que tinha ido para uma emergência em Botucatu. Toda vez que essa gente vai lá e nunca tem médico, eles falam que foi para uma emergência em Botucatu, entendeu? E sempre a mesma conversa. Eu estive lá na Santa Casa 12h35, 12h40 mais ou menos, Wellington. Aí ela me informou que ele tinha ido pra Botucatu numa emergência, né? E toda vez que nós vamos lá e não tem médico, sempre essa desculpa aí, entendeu? E ela falou que não tinha previsão de volta. Talvez em 2 horas, mais ou menos, ele estaria de volta para atender, né? Em 2 horas. Aí eu até questionei ela, eu perguntei, e se fosse um caso de emergência, de vida ou morte, como que faz? A pessoa morre aqui? É isso? Aí ela não quis nem me responder. Bem, então tá aí, o relato do próprio morador. Nós estamos aqui com o espaço aberto para os esclarecimentos da Secretaria de Saúde e da administração a respeito deste ocorrido. Agora, eu quero abrir o meu coração aqui sobre isso.
esse comentário. Eu vou entender, eu já até mais ou menos sei qual será a argumentação. De que a empresa médica está sendo substituída, né? Que está sendo finalizado ou finalizada a licitação para a contratação da nova empresa. A questão número 1 é, a nova empresa que irá atender aqui em Porangaba, consta no contrato que ela terá ou deverá ter 2 médicos plantonistas? Principalmente no feriado, gente. Deixar um plantonista no feriado, onde a cidade estava lotada de gente. A partir do momento que você aumenta a população da cidade, que você tem mais pessoas na cidade, você está suscetível a ter mais problemas de saúde, envolvendo acidentes ou problemas de saúde, porque tem mais pessoas, aumenta consecutivamente a demanda da saúde. E como questionou o morador, e se alguém... E olha, eu já falei aqui, eu tenho gente na família que tem cardiopatia. E se alguém chega infartando no pronto atendimento de Porangaba enquanto está sem médico? Ah, não, mas nós vamos substituir isso e tal. Vai ter 2 médicos. Digamos que a resposta seja otimista. Não, a próxima empresa terá 2 médicos. Aí eu faço outra questão. Por que já não fez a rescisão do contrato com essa empresa e não se contratou outra empresa com essa cláusula para contratação de 2 médicos? Ou será... Não, mais uma pergunta antes dessa. Será que vocês vão falar que ainda não tem dinheiro? Com tantos recursos chegando, chegou recentemente 200 mil para a saúde, acompanhar, quem acompanha o nosso site sabe que de janeiro a junho, Porangaba recebeu mais de 830 mil só de ISS do pedágio. Então, dinheiro chegando, os próprios vereadores falaram na sessão da Câmara, está chegando bastante recursos. E mesmo assim vocês vão falar que não vai dar para colocar 2 médicos? Não. A população não vai aceitar essa resposta. Vocês sabem disso. A população não aceita mais essa resposta de que está faltando recursos. Porque vocês estão sendo competentes, muito competentes, parabéns, inclusive, pela busca de recursos, de emendas parlamentares. Vocês estão sendo muito competentes para trazer esses recursos, mas estão sendo, infelizmente, incompetentes para utilizá-lo, ou para mostrar o uso desse dinheiro, que até agora ninguém está vendo. Então por que não se rescindiu o contrato com a empresa, com a atual empresa, e já colocou uma empresa com 2 médicos? Ah, mas não podia rescindir? Lógico que podia. Vocês não poderiam estar com uma empresa atendendo que não pode ser contratada pelo poder público. Tanto que não pode, que ela não pode participar da licitação atual. Ela não pode participar para continuar no atendimento, por problemas relativos a isso, por estar inapta à contratação com o poder público. Eu pesquisei. Eu fiz minha lição de casa. Ela não poderia sequer estar atendendo. Então poderia sim, e havia sim justificativa para rescindir o contrato com a empresa e colocar uma empresa melhor. Ah, o problema do atendimento é a empresa médica. A empresa médica não faz um bom atendimento. Rescindisse o contrato. Eu aguardo a justificativa, irei apresentar a justificativa, mas eu me abro aqui para dizer, olha, a justificativa não resolve o problema. Não adianta falar, ah, nós temos o remédio, olha aqui as fotos do remédio, nós temos. Na fotografia não resolve. O remédio tem que estar na mão do paciente. Ah, mas a pessoa não atendeu direito. Então toma alguma providência em cima do funcionário que não atendeu direito. Sei lá, dá advertência, sei lá. Se é contratado, manda embora, faça alguma coisa. Que justificativa? No papel, ó, agora não tem nenhum pedaço de papel aqui. Mas se chegar e mostrar um papel para a pessoa, ó, seu atendimento foi ruim, mas está aqui a justificativa. O papel ali não resolve nada para a pessoa.
resolve ela ser atendida, ser examinada e está com o medicamento em mãos. Mas, claro, a gente abre o espaço aqui para os esclarecimentos. E, acima de tudo, apresentamos esse fato aqui para que providências sejam tomadas além do esclarecimento. Bom, vamos aguardar como é que fica a coisa, né? Porque nós já cansamos, eu já falei de 2 anos para cá, e anterior a isso também lá nos jornais em áudio que nós fazíamos, que não pode de jeito nenhum a cidade ficar com apenas um médico plantonista. Estaria tudo bem se nós tivéssemos uma unidade de saúde que fizesse todo o atendimento, inclusive os atendimentos graves, e o paciente ficasse aqui. Mas como nós temos que ter alguém disponível para acompanhar a paciente até o Unesp, e a gente sabe que a Unesp não é perto, não pode ficar sem nenhum médico nesse interim de tempo. Porque nesse intervalo de tempo, eu não sei como isso não aconteceu até hoje, deve ser por proteção divina, que Porangaba, graças a Deus, parece que tem uma cobertura espiritual divina muito boa. Graças a Deus isso não aconteceu ainda, de uma pessoa chegar lá e não está com médico. Ou seja, quer dizer, já aconteceu, mas não aconteceu ainda de morrer, pelo menos nos últimos tempos. De chegar e o médico está no... Sabe-se lá se realmente foi para a Unesp ou se saiu para almoço. Chega lá e o médico ter saído. E eu já vivi, em 2011, uma situação que o médico falou que o médico estava atendendo e o médico estava dormindo. Eu entrei no pronto atendimento com toda a delicadeza que me é conhecida. Eu fui lá e arranquei o médico lá de dentro. Né? Com toda a minha delicadeza, que é peculiar. Não, é muita delicadeza, eu fui lá e tirei o médico lá de dentro. E ele não estava atendendo porcaria nenhuma, um boliviano, estava dormindo. Puta que pariu, que filha da puta. Então eu já passei por isso. Eu sei que se você vê uma pessoa da sua família infartando, passando mal, e o médico não atende, você perde a cabeça. A nossa reivindicação de hoje não é para denegrir a imagem de ninguém, mas para alertar a administração que evite episódios como este. Aconselho as pessoas que não adotem medidas drásticas, mas também entendo, porque senti na pele, que as pessoas perdem a cabeça se você tem um ente querido agonizando e não tem quem atenda. Então fica aqui, porque dizem que o bom amigo não é aquele que fica só dando tapinha nas costas e falando, não, vai fundo, você está bem. Às vezes você está vendo o seu amigo se dando mal, se lascando inteiro, fazendo coisa errada, sabendo que vai dar besteira lá na frente, e você continua ali batendo nas costas, falando, não, tá bem, parabéns, vai fundo, vai fundo. Aí ele se lasca inteiro. Não, isso não é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade é aquela que puxa a orelha e fala, olha, você está fazendo besteira, vai dar mel. Né? Aí você vai lá, alerta. Isso é a função do verdadeiro amigo. É o que a gente está tentando fazer aqui. Né? Mas enfim, querem ouvir o conselho, ouçam, melhorem. Né? Parabéns se conseguir fazer isso. Agora, se não quiser, achar que é picuinha política, essas coisas, quer continuar do jeito que está? Continue. Mas arque com as consequências depois. E não venha falar que a gente não avisou. Bom, gente, é isso. Um ótimo meio, início, fim de semana, sabe-se lá o quê, né? Quarta-feira, né? Pós-feriado prolongado. Então, um ótimo final de quarta-feira para você. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.